A gente já viu o vídeo do Ipe sobre o Carnitrix. Aí eu vi que ele tem outro vídeo chamado Shacktrix. Fiquei curioso. A pior versão de Ben 10, segundo ele, mano. Eu tô curioso, eu tô com medo, porque eu vi a thumbnail. Esse vídeo não tá sendo feito pra enaltecer essa obra, e tu pode ficar tranquilo que esse vídeo tá super seguro. É óbvio que nele eu vou contar a história e explicar o que é o Shacktrix, mas ao longo dele eu também vou levantar algumas questões que eu quero que vocês reflitam e conversem comigo sobre aqui nos comentários. Então, vamos ao Shacktrix, a pior versão do Ben 10. Já me sinto melhor, Antes desse vídeo, eu quero fazer um pedido pra vocês. Se tu assiste os vídeos do canal com frequência, considere se inscrever. A minha meta pro ano passado era terminar o ano com 300 mil. E eu acho que até metade desse ano a gente consegue os 500 mil inscritos. E seria muito legal se a gente conseguisse. Então, eu conto com a tua ajuda. Se inscreve aqui no canal e converta um inscrito. Todo mundo se inscrevendo. Como vocês puderam ver, o início de 2024 está sendo marcado pela popularização de algumas versões alternativas do Ben 10. Elas não foram criadas agora, mas elas estão se popularizando só agora. Pois é, foi o que eu falei. Do nada, pra mim, apareceu coisa do Carnitrix, que foi o que a gente viu. Eu nem sabia que essas coisas existiam, nem sabia que tinha creepypasta do Ben 10. Bom, na semana que estavam saindo Inclusive, depois vou pesquisar sobre o Bloodtrix, hein. vários vídeos desse assunto. Embora eu já tenha meio que explicado. Incluindo o meu, lá no Twitter, Ben 10 foi parar nos Trend Topics por dois motivos. As versões estranhas e desnecessariamente violentas que se popularizaram no YouTube e no TikTok, e também por conta de uma citação de um dos criadores de Ben 10. Em uma entrevista recente, ele afirmou que gostaria de fazer uma versão menos infantil de Ben 10. Abre aspas, seria ótimo uma série que se arrisca mais e oferece temas mais maduros. Não tenho muito interesse em gore ou conteúdo mas sim em lidar com elementos emocionais, sociais e políticos. Eu tô achando que eu já vi esse vídeo. Não esse vídeo, mas acho que eu já vi esse pedacinho desse vídeo no Instagram. Que eu lembro de ter visto alguém falando disso aqui. E eu pensei, caralho, que da hora. Seria realmente interessante ter uma história do Ben 10, só que mais madura, falando mais com geopolítica e essas coisas. Essa é uma história muito interessante. Tem tudo pra ser uma história interessante, tá ligado? Uma das frases que ele disse no meio dessa entrevista se encaixa perfeitamente com duas das versões mais famosas que a gente tem por aí, a Bloodtrix e a Shacktrix. O foco principal dessas AUs é justamente fazerem parte do multiverso de Ben 10, e isso vale pra Bloodtrix, Carnitrix e Shacktrix. E não ironicamente, a única dessas três que realmente poderia ser canonizado algum dia é a Shacktrix, simplesmente porque os seus conceitos e regras de certa forma não quebram as leis estabelecidas em Ben 10. Só que essa versão, na minha opinião, consegue ser a mais errada de todas, simplesmente por envolver questões adultas em um desenho infantil. Mas enfim, vamos entender a história disso aqui, e enquanto o vídeo vai, eu vou pontualmente levantando alguns pontos. O Shacktrix e o Omnitrix tem um coração, já tô preocupado já. no fim do dia foram criados ambos com o mesmo intuito, a preservação de todas as raças alienígenas. Ai, meu Deus, já sei onde isso vai parar, mano. Exatamente como no seriado original, o universo tá sempre em guerra. Seja uma guerra em um único planeta, uma raça se exterminando sozinha, ou então uma guerra interplanetária, várias raças se dizimando. O Omnitrix foi criado por Asmuth, com o intuito de ser uma arma em prol da paz. E eu sei que colocar essas duas palavras na mesma frase é contraditório. Pois bem, o Shacktrix também foi criado para a preservação das espécies, só que de uma outra forma. Nesse vídeo aqui, eu não vou enaltecer de forma alguma essa obra. Em Carnitrix, o autor pelo menos tentou fazer alguma invencionice, levantando algumas questões morais em torno da mente deturpada do Asmuth. Já em Shacktrix, além da gente não ter nenhuma reflexão, ou pelo menos uma motivação coerente, essa AU não faz muito sentido dentro do universo de Ben 10. E mesmo com essas contradições, ela ainda assim consegue ser a única que se encaixaria como algo canônico no multiverso de Ben 10. Calma que eu vou explicar. Vamos começar falando dos aliens. Eles claramente têm traços bem avantajados, e isso de cara não faz sentido. No seriado de Ben 10, eventualmente a gente acabava vendo versões femininas de certos aliens, e elas têm É verdade. corpos mais fiéis ao que provavelmente seria uma versão feminina de um alien. Mas amigos, não dá pra esperar muita coisa de algo que foi feito a partir de uma fanfic. Né? Obviamente é uma fanfic. Adivinha onde essa fanfic tá? Nem todas as fanfics, mas sempre uma fanfic. A criadora fez essa IU baseada em Carnitrix. Ela inclusive assumiu isso publicamente. Ela viu que todo mundo tava chamando o criador de Carnitrix de louco e quis entrar na brincadeira. Ela olhou pra essa gente e disse:
E foi daí que saiu Chaketrix. Mas afinal, Whip, Chaketrix tem história? Tem, só que antes de eu contar ela pra vocês, eu preciso deixar uma coisa muito clara aqui. A temática dessa história é errada por si só, mas a criadora tinha noção do quão delicado era o assunto que ela estava tratando, e optou por não ir pro lado pervertido da coisa, o que é o mínimo. Só que no YouTube afora, e até mesmo no Twitter, as pessoas cruzaram essa barreira da Mas elas sempre cruzam essa barreira. Elas sempre cruzam. Você nem precisa ter construído essa barreira. Essa barreira pode não existir. Elas vão construir e ultrapassar ela. moralidade e fizeram coisas que eu não vou citar aqui nesse vídeo, e se por algum motivo tu esperava ver isso aqui, vai se tratar. Vamos à história. Como vocês devem saber, Mano, do jeito que ele fala, eu tô realmente ficando preocupado. Eu tô pensando em coisas, mas acho que são coisas piores do que essas coisas que eu tô pensando. o Max faz parte dos encanadores. Os encanadores são tipo uma polícia espacial. O dever de um encanador é defender a sua espécie / planeta de qualquer ameaça alienígena. Pois bem, muitas guerras estavam acontecendo. Com isso, várias espécies alienígenas estavam acabando aos poucos, por conta dessas guerras. O Asmut é conselheiro dos encanadores. Foi assim que a amizade dele com o Max começou. Quem deu a ideia de criar o Chaketrix foi o Max. Segundo ele, a melhor forma de preservar uma espécie alienígena é garantir que ela continuaria independente do que acontecesse. É claro que foi o Vomax, né, mano? É claro que foi o Vomax, mano. A Área 51 pra ele é... Então, não vou nem falar nada. Poderiam acontecer 1000 guerras, as espécies conseguiriam seguir em frente graças ao Chaketrix. E até aqui tudo bem. Seres híbridos realmente existem em Ben 10. Espécies se reproduzindo juntas realmente acontece no seriado. Então até aqui, essa Yu tá seguindo as regras e não tá fazendo nada de errado. Só que a coisa desanda agora. O Vilgax ficou sabendo dessa criação e o que ela poderia fazer quando ela já estava pronta. Ele queria se apossar do Chaketrix para poder fazer o seu próprio exército de seres híbridos. Com isso, ele ataca a nave que tava Asmut, o Max e o próprio Chaketrix. Aqui não fica dito o que exatamente aconteceu. A gente não sabe se foi com o impacto dos tiros que o Chaketrix caiu da nave ou se o Asmut jogou ele pra fora pro Vilgax não conseguir pegar. O que importa é que ele caiu na Terra e quem encontrou ele foi o Ben. Exatamente como no seriado original. No seriado original, quando o relógio se gruda no Ben, ele sem querer se transforma num alien. Pois bem, o Chaketrix não transforma o Ben em um alien. Ele materializa o alien escolhido pelo usuário. E quando Meu Deus, isso é pior do que eu pensava, mano. Caraca, eu achava que o Ben virava o Alien. Meu Deus, é pior. É pior do que isso. Meu Deus, já sei onde isso vai chegar. Ai, não. Quando isso aconteceu, o Ben se deu de cara com o Chama versão feminina. Agora, vamos fazer uma pausa. Eu quero explicar pra vocês uma coisa extremamente séria. Até o momento, na história original de Chaketrix, a gente não teve nada explícito, porém, a sugestão sempre esteve presente nessa história. E, meus amigos, a sugestão consegue ser tão destrutiva quanto algo explícito. Querem um exemplo? Digital Eu não quero, não. Circles. Digital Circus é uma coisa que eu ouvi a internet ficar falando, mas eu não sei nada até hoje do que se trata. Na série, a gente não tem absolutamente nada de explícito e muito menos sugestivo, só que a internet é simplesmente doente. Vocês já devem estar cansados de ver memes mais 18 envolvendo Digital Circles, e Pior que eu não vi nenhum. Até hoje eu não vi nenhum. Até hoje eu não vi quase nada de Digital Circles. Eu vi 1 ou 2 memes. Nunca vi outras coisas. Eu nem sei do que se trata isso. isso que a história sequer Só ouço falar. dava entrada pra isso. Aí, por algum motivo, a criadora da série resolveu revelar a idade dos personagens. E o alvo de toda essa nojeira pervertida da internet era a Pomni. A criadora disse que ela tem 25 anos. Assim, na minha cabeça, parece que ela falou isso só pra passar um pano, entendeu? O pessoal tava fazendo. Vocês não têm noção do problema que ela arranjou com isso. Ai, porque ela parece mais nova, mas ela tem 300 anos. Moleque, É isso aqui, literalmente isso aqui. vai tomar no c... Quando a criadora confirmou que a Pomni era maior de idade, o que já tava ruim piorou mais ainda. Quando ela revelou a idade da Pomni, ela acabou involuntariamente dando corda para que essas animações e desenhos de muito mau gosto continuassem. A sugestão e a malícia se instauraram, coisa que Que isso? A menina tirou o próprio olho. acontece em Chaketrix a todo momento. O objetivo do relógio é a reprodução para valorização das espécies, logo ele gera o oposto da pessoa que o possui. Com isso, quando um alien é gerado na frente do Ben, a gente vê uma versão feminina dele. No caso, a gente vê uma versão feminina do Chama. De cara, o Ben não entende o porquê que veio uma versão feminina do alien. Ele simplesmente ignora essa parte. Ele passa a achar que o relógio serve apenas para gerar um exército alienígena para lutar com ele contra o mal. É dito que o Chaketrix pode gerar mais de um alien por vez. O Ben literalmente usa dos aliens para lutar contra o mal na Terra. Mas por que os aliens obedecem ele? Tem um motivo. O Chaketrix que a gente vê na história é o primeiro protótipo do relógio. Na ideia original,
Assim, até que a ideia é interessante, assim, se tirar a parte da reprodução. Tipo, o Omnitrix e você não vira o Alien, mas ele virtualiza, ele gera o Alien pra lutar pra você. Isso é um conceito interessante pro Omnitrix. Podia chamar de Multitrix. Afinal, a única função do relógio era a reprodução. Só que como esse aqui tem um defeito, os aliens não fazem isso, graças a Deus. Os aliens que são gerados por essa versão defeituosa do relógio sentem uma adoração irracional pela pessoa que o gerou. Eles obedecem às ordens dessa pessoa. E como o Ben quer acabar com qualquer ameaça, exatamente como era Ok, então a história é mais suave do que eu pensava. Mas a internet não perdoa, né? no seriado original, os aliens seguem as ordens dele de trazer a paz na Terra e na galáxia. Sobre essa parte, eu fico um pouco confuso sobre o que a criadora quis fazer. É como se ela tivesse criado o problema. Tipo, parece que ela fez o negócio, aí no meio ela falou, mano, acho que vai dar muita merda. Aí ela tentou pagar o que ela tinha acabado de criar, tá ligado? E o resolvido Arregou basicamente. logo em seguida, sabe? É óbvio que ela criou essa história com o intuito de maliciar esse desenho, o que é algo totalmente imoral. Só que no final dessa história, o Ben luta contra o mal, como é no desenho original. A diferença é que ele não se torna o Alien, ele gera o Alien pra lutar por ele. E eu tenho certeza que se a história fosse desse jeito desde o início, ela não venderia como vendeu. Sim. Omnitrix que cria um exército de aliens que luta com o Ben, isso não dá acesso. Mas uma versão do Omnitrix focada na reprodução com aliens, com corpos que não fazem sentido, que depois viram um exército pro Ben, isso vende, não é? Isso vende. Como a gente viu no... quando a gente tava vendo o Hazbin Hotel, o Angel falou, sexo vende. Não é à toa que tu tá vendo esse vídeo. Eu acho meio chato que pra algo vender assim de forma mais viral, as pessoas precisam apelar ou pro gore ou então pra isso. Quando eu decidi que ia fazer esse vídeo, eu quis fazer ele da forma mais segura possível. Eu literalmente censurei, entre aspas, a thumb pra que esse vídeo ficasse o mais seguro possível. Assim que eu literalmente censurei, entre aspas, a thumb pra que esse vídeo ficasse o mais seguro Mano, a versão da thumb dele faz muito mais sentido do que a versão original, pra falar a real. possível. Assim que me deu o estalo pra fazer esse vídeo, eu decidi que eu ia tentar levantar esses pontos sobre o explícito e a malícia, e eu espero de verdade que vocês reflitam sobre. Se vocês forem conversar sobre isso, tenha uma discussão saudável aqui nos comentários, tá, gente? Muito obrigado aos membros, e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ip, e tchau. Então é isso, mano. Esse é o segundo vídeo do Ip que eu conheço, e é sobre o Ben 10 de novo, eu achei interessante, cara. É um bom canal, eu vou acompanhar mais esse canal aqui. Ele conta, entre aspas, coisas de terror, coisas de creepypasta. Eu gostava muito de creepypasta, muito. Eu via muito isso antigamente, na época do Ambu Play ainda. Então acho que eu vou acompanhar mais